Olá, bom dia! Bem-vindos à Escola Dominical. Estão prontos? Vai ser fantástico! Laura, Samuel, onde é que vocês foram? Vocês deixaram-me aqui sozinhos! Laura, Samuel, onde estão? Sim, estamos prontos para a Escola Dominical! Ainda bem, e vocês também estão? Bora lá, vai ser um tempo fantástico! Como correu a escola hoje? Estou farto de escola! Não consigo esperar para as férias da Páscoa! O que vais fazer nas férias? Vou ir para a casa de minha tia e vamos comer um almoço grande e vamos ver um filme. Eu vou ir à igreja. O que é que a igreja tem a ver da Páscoa? Com a Páscoa? Tu não sabes sobre a história da Páscoa? A Páscoa é sobre a primavera e por causa do coelho da Páscoa. A Páscoa é muito mais do que chocolates, coelhos e primavera. É sobre Jesus. Quer saber mais sobre Jesus? Sim. Ainda bem que eu trouxe comigo o meu kit de Páscoa. Isto explica tudo. Isto é o primeiro. E é um ovo azul. O que é isto? É um burro. Sabes, Jesus entrou em Jerusalém num burro. Jesus é Deus. E ele veio a este mundo. Ele fez muitos milagres e veio para nos salvar. Queres abrir este? O que são? Moedas. Isto faz-nos pensar em Judas, que traiu Jesus porque recebeu 30 moedas de prata para trair Jesus. O que é isto? É um cálice? Isto lembra-nos, na noite antes que ele morre, que ele estava a jantar com os seus amigos e isto representa o seu sangue, porque ele disse: eu vou morrer e isto representa o meu sangue que eu vou derramar quando eu morro. O que são estes? São mãos. Depois de jantar com os seus amigos, alguns amigos deles foi com ele para um jardim para orar. E isto lembra-nos que ele orou pelos seus amigos, para ele e para nós. Queres abrir este? Sim. O que é isto? Depois de estar no jardim a orar, alguns soldados vieram e prenderam-no. Eles chicotearam-no. Ele sofreu muito. Depois, eles colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Isso é muito triste. Eu sei. São perigos. Depois, eles pregaram Jesus a uma cruz. Eles pregaram nas mãos e nos pés. O que é isto? É uma lança. Depois de 6 horas de sofrer, Jesus morreu. E os soldados vieram e lançaram uma lança para confirmar se Jesus estava morto. E depois o que é que aconteceu? Depois eles colocaram num túmulo e puseram uma pedra muito grande em frente da porta.
Queres abrir este? Está vazio. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele vive agora e para sempre. Todos, se acreditem, vão ter vida eterna. Olá, crianças, a paz do Senhor. Hoje nós vamos decorar mais um versículo e vamos relembrar o primeiro versículo dessa série de Escola Dominical Online. Mas antes disso, queria dizer para vocês uma coisa. Nós decoramos aqui juntos, mas depois é bom que vocês, ao longo dos dias, continuem a decorá-los, esses versículos. E uma coisa muito boa para decorarem é escrever diversas vezes o versículo. Se vocês tiverem post-its em casa, escrevam vários post-its. Se não tiverem post-its, cortem umas folhas de papel, escrevam em várias folhas e colhem em diversos sítios dentro de casa. No vosso quarto, na cozinha, lá no frigorífico, quando forem na cozinha, vão ler o versículo e vão relembrar, não é? E na casa de banho, lá no espelho, quando forem escovar os dentes, estão lá a ler o versículo e ajuda a decorar também. E durante o dia, lendo várias vezes, vai ajudá-los a memorizar. E depois, por exemplo, quando estiverem a tomar banho, então, podem falar o versículo, podem falar. Aqueles que cantam, podem até cantar o versículo de alguma forma, também de praticar e de decorar o versículo. Ou quando forem dormir, fazem a vossa oração e depois falem o versículo. E assim vai ser muito mais fácil de decorar o versículo. Outra forma também é lembrarem, às vezes eu faço aqui gestos, que são palavras-chave. Esses gestos fazem também lembrar o versículo. Outra forma também é fazendo esses gestos junto, enquanto for falando, porque se lembra dos gestos, vai lembrar das palavras e acaba relembrando bem o versículo. Tá bem? Combinado? Então vocês aí vamos aprender os versículos e também pratiquem bastante ao longo dos dias. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. 1 João 3:1. Agora nós vamos dizer o versículo com as palavras onde há gesto faltando. Mas vocês aí tentem falar com aquelas palavras. Os gestos vão ajudar, ok? Vamos, Letícia? Sim. Como é o do por o seu é tão Que somos chamados de filhos de 1 João 3:1. Agora nós vamos recordar Isaías 41:10. Letícia, tu te lembras? Sim. Sim? Então vamos lá. Não tenhas medo, porque estou contigo. Não te aflijas, porque sou teu Deus. Eu torno-te forte, ajudo-te, protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Então agora tem mais esse também para poder decorarem, tá bom? Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. 1 João 3:1.
O sol para de brilhar. Então você é um rei, não é? Os soldados romanos zombaram. Então você precisa de uma coroa e uma capa. Eles deram a Jesus uma coroa feita com espinhos e colocaram uma capa roxa nele e fingiram curvar-se diante dele. Vossa Majestade, eles disseram. Então eles o chicotearam e o empurraram. Eles não entendiam que este era o príncipe da vida, o rei dos céus e da terra, que veio para salvá-los. Os soldados fizeram uma placa para ele, Nosso Rei, e o pregaram em uma cruz de madeira. Eles caminharam para fora da cidade e subiram a colina. Jesus carregava a cruz nas suas costas. Jesus não tinha feito nada de errado, mas eles estavam indo matá-lo da mesma maneira que os criminosos eram mortos. E eles pregaram Jesus na cruz. Pai, perdoa-os, Jesus orou. Eles não entendem o que estão fazendo. Você diz que veio para nos salvar, as pessoas gritavam, mas não pode nem mesmo salvar a si próprio. Mas eles estavam errados. Jesus poderia salvar a si próprio. Um exército de anjos teria voado em volta dele se ele tivesse chamado. Se você realmente fosse o Filho de Deus, poderia descer desta cruz, eles disseram. E claro que eles estavam certos. Jesus poderia ter descido daquela cruz. Certamente ele poderia ter dito apenas uma palavra e feito tudo isto parar. Como quando ele curou aquela pequena menina, e quando acalmou a tempestade, e quando alimentou 5.000 pessoas. Mas Jesus ali ficou. Vejam bem, eles não entendiam. Não foram os pregos que mantiveram Jesus ali. Foi o amor. Papai! Jesus chorou profundamente procurando o céu. Papai, onde está você? Não me abandona? E pela primeira vez e última, quando ele falou, nada aconteceu. Apenas um terrível silêncio final. Deus não respondeu. Ele estava longe do seu menino. Lágrimas rolaram da face de Jesus, a face do único que tiraria do mundo as lágrimas de todos os olhos. Embora fosse meio-dia, uma terrível escuridão cobriu o mundo. O sol não brilhou mais, a terra tremeu, a grande montanha sacudiu. Rochas se partiram em duas. Parecia que o mundo inteiro iria se partir. A criação por si mesma se partiu. A grande força da tempestade, da raiva de Deus pelo pecado, estava caindo em seu próprio filho, ao invés de cair em seu povo. Esta era a única maneira que Deus poderia destruir o pecado e não destruir seus filhos, cujos corações estavam cheios de pecado. Então Jesus gritou em alta voz: Está terminado! E estava. Ele tinha feito, Jesus tinha salvado o mundo. Pai, Jesus chorou, eu te dou a minha vida. E com um grande suspiro ele se deixou morrer. Estranhas nuvens e sombras encheram o céu, roxo, laranja e negro, como uma hematoma. Os amigos de Jesus gentilmente o lavaram. Eles o deitaram em uma tumba esculpida por rocha. Como Jesus poderia morrer? O que ele fez de errado? Que mal! Eles não sabiam de mais nada, apenas que os seus corações estavam partidos. É o fim de Jesus, os líderes disseram. Mas para terem certeza, eles enviaram fortes soldados para guardarem a tumba. Eles puxaram uma enorme pedra e colocaram na entrada da tumba. Assim ninguém podia entrar ou sair. Olá, crianças. Estão a gostar da escola dominical hoje? Gostaram da história, dos versículos? Eu espero que sim.
Eu queria contar-vos sobre a minha vida e sobre como eu aceitei Jesus como o meu Salvador. Acabaram de agora ver a história como Jesus morreu na cruz. E eu lembro-me que eu era uma criança muito nova quando eu aprendi sobre como Jesus me amava e como eu era um pecador e como Jesus me amou tanto que morreu na cruz pelo meu pecado. Eu tinha talvez 5 ou 6 anos de idade, era muito novo. Mas mesmo assim eu percebia que eu precisava de Jesus. Eu precisava de confiar em Jesus, de receber Jesus como o meu Salvador. E lembro-me, uma noite, eu não conseguia dormir. Então eu desci as escadas, fui buscar a minha mãe e o meu pai e disse, eu tenho medo. E eles disseram, volta para a cama, não se preocupa. Mas eu pensei, não é medo, não de escuro, mas era medo de estar sem Jesus. E eu sabia que se eu morria, eu não iria para o céu. Eu sabia que eu era um pecador, mesmo sendo uma criança. E então, nessa noite, os meus pais mostraram-me mais uma vez como Jesus me amava, como morreu na cruz, como ressuscitou e que eu precisava só confessar com a minha boca e realmente crer no meu coração que Jesus é o Salvador. E, bem, passaram muitos anos desde aí, mas não há nada melhor do que conhecer Jesus e seguir Jesus. E sou tão grato que eu, como vocês, neste momento, eu ouvi a história de Jesus. É assim, estão a ver este cubo aqui? Isto mostra-nos o que Jesus fez para nos salvar. Estão a ver aqui? Deus é puro e perfeito e santo, não faz nada de mal. Mas nós somos pecadores. Nós desobedecemos os nossos pais, dizemos mentiras, somos egoístas. Em vez de amar e servir as outras pessoas, amamos nós mais. Em vez de pensar em Deus e viver vidas que querem seguir a Deus, queremos fazer o que nós queremos. E tudo isso separa-nos de Deus. Isto é grave. É um grande problema. A Bíblia diz que o resultado disto é que um dia ficamos para sempre separados de Deus. Sempre condenados no nosso pecado. Mas Deus ama-nos e enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, morreu para te salvar no teu lugar. E Jesus te ama tanto, Ele sofreu para ti. Depois, colocaram Jesus no túmulo. Estão a ver aí? Mas pergunto-te, Jesus ficou lá? Não, não ficou lá. Diz que ao terceiro dia ressuscitou. E agora vive para todo sempre e um dia ele voltará. Mas agora, isto tudo é muito bom, mas como é que tu vais responder? Eu ouvi isto quando eu era criança e eu aceitei Jesus como o meu Salvador. Mas a Bíblia diz que agora Jesus é o caminho para Deus, o caminho para o céu. Jesus é o único Salvador. E se confessares com a tua boca e creres no teu coração que Jesus é o Salvador, serás salvo. Queres ser salvo? Queres ser filho de Deus? Queres ter vida eterna? O teu pecado, queres deixar o teu pecado para trás e ter o teu pecado perdoado? Tudo isso encontra-se em Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para te salvar. Pergunto-te, conheces Jesus como o teu Salvador? Já aceitaste Jesus como o teu Salvador? Se ainda não, fala com alguém. Tu hoje, neste momento, podes dizer, Jesus, salva-me do meu pecado. Eu sei que sou um pecador, que tu morreste na cruz pelos meus pecados. Morreste por mim, que foste sepultado e que ressuscitaste. Jesus, entra na minha vida, salva-me do meu pecado, dá-me a vida eterna. Eu creio em ti e se tu fizeres isso, terás a vida eterna. Vais passar, em vez da condenação, para conhecer Deus e ter vida eterna. Muito bom! Eu espero que hoje
vocês, esta semana, vocês possam ter uma ótima semana. Ao longo de todos os dias desta semana, às 6 horas da tarde, a Palavra da Vida vai fazer um acampamento online e no YouTube. E vai ser fantástico, muito, muito giro. Então fala com os teus pais, diz, eu quero ver o acampamento da Palavra da Vida às 6 horas, segunda a sexta esta semana. No próximo domingo é a Páscoa, vai ser fantástico. E então, bem, espero que tenham uma ótima semana e muito obrigado por terem visto este vídeo da Escola Dominical.